Hoje nós iremos aprender como multiplicar fração. Primeiro exemplo que nós temos, eu tenho aqui 1/3 vezes 3/8. Então, como multiplicar essa fração? 1/3 vezes 1/8. Para multiplicar a fração, nós podemos multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Não é necessário procurar o MMC, eu já posso multiplicar direto. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 8, 24. O que eu não posso esquecer é que eu tenho que simplificar a minha fração quando é possível simplificar. Nesse caso, é possível simplificar aqui por 3. Então, eu tenho 3 por 3 dá 1, 24 dividido por 3 dá 8. Então, multiplicando 1/3 vezes 3/8, o resultado final é igual a 1/8. Só recapitulando para você. Se você tem uma fração que está multiplicando por uma outra fração, nós vamos multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Não é necessário calcular o MMC. Você já pode multiplicar direto. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 8, 24. Nesse caso, quando dá para simplificar a fração, você simplifica. Nesse caso, dá para simplificar por 3. Então, eu simplifiquei. 3 por 3 dá 1. 24 por 3 igual 8. Então, o resultado igual a 1/8. Fazendo novamente um outro exemplo de multiplicação de fração, nós temos 2/5 vezes 7/4. Vamos ver quanto vai dar. 2 vezes 7, 14. E aqui embaixo os denominadores, 5 vezes 4, 20. Então, o resultado deu 14/20. Só que nesse caso, podemos também simplificar. Nesse caso, vou simplificar por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. Aqui não dá mais para simplificar, permanece como resposta 7/10. Aí está como fazer multiplicação de fração, situação bem fácil de resolver. Agora vamos para divisão de fração. Eu tenho aqui, olha, 1/4 dividido por 1/2. Então, veja só, eu vou pegar 1/4 dividir por 1/2. A regra nos diz o seguinte: para dividir fração, você pega a primeira fração, nesse caso 1/4, multiplica pelo inverso da segunda. Aí você pergunta, mas não está dividindo? Sim, mas a regra diz assim, que você pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O resultado obtido é a divisão da fração. Então, veja só, vamos pegar a primeira fração, que é 1/4, multiplicado agora pelo inverso da segunda. Como fazer o inverso da segunda fração? Se aqui é 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Aí, eu multiplico normal. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Então, aqui dá para simplificar por 2. Vamos simplificar. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então, 1/4
dividido por meio vai ser igual a meio, tá? Então, veja só. Pegamos 1/4 dividido por 1/2. A regra da divisão de fração diz que você vai pegar a primeira fração, ó, 1/4, multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração era meio. Se vamos multiplicar pelo inverso, então vai ficar o 2 sobre 1. Vamos inverter. Se aqui está 1 sobre 2, aqui vai ficar 2 sobre 1. E aí você multiplica normal. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Aqui dá para simplificar, então, ó, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, o resultado igual a meio. Vamos dividir novamente uma outra fração. Vamos pegar aqui, ó, 3/4 dividido por 5/2. Bom, eu vou explicar a você como fazer essa divisão de fração de uma forma bem mais prática. Olha, veja só. Você vai pegar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Você vai ter que fazer esse trabalho aqui, ó. Pega a primeira vezes o inverso da segunda. Então, eu vou ensinar você a resolver de uma forma bem mais prática. Nós vamos pegar a primeira fração e vamos multiplicar cruzado aqui, ó, que na verdade nós estamos fazendo o inverso. Olha só, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 5, 20. Então, deu 6/20. Simplificando por 2, 6 por 2 dá 3, 20 por 2 dá 10. Então, o resultado 3/10. Essa é uma forma bem prática de você resolver uma divisão de fração. Vamos a mais um exemplo? Olha só, você tem 1/7 dividido por 5/3. Olha só, você vai pegar a primeira fração e você multiplica cruzado aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 5, 35. Bom, aqui não dá para simplificar, eu deixo nessa forma aqui, ó, 3/35. Seria o mesmo que você fazer assim, olha, 1/7 dividido por 5/3. Você pega a primeira fração, 1/7, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 3/5, que eu inverti a segunda. Então, multiplicando, ó, 1 vezes 3 dá 3, 7 vezes 5, 35. O mesmo resultado. Então, aqui é muito mais prático você multiplicar aqui, ó, cruzado, que você já obtém o resultado. Um outro exemplo bem claro aqui, a gente pegar assim, olha, deixa eu colocar aqui 3/5 dividido por 10/3. Bom, quanto vai dar isso aqui de forma assim bem prática para a gente encontrar o resultado? Olha só, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 10 dá 50, tá? Então, 9/50 é o nosso resultado. Então, está aí essa aula ensinando você como multiplicar e dividir fração, tá? Até a próxima aula.